A paz de Jesus Cristo seja com todos. Hoje estaremos dando início à nossa lição de número 1 sobre o tema discipulado. Serão 52 lições que nós iremos estudar para que nós possamos crescer embasados nos fundamentos da fé cristã. E esta primeira aula deste curso chamado Discipulado fala sobre a necessidade humana, o problema do pecado. Então nós temos aqui, a aula 1, falando sobre o problema do pecado, ok? O problema do pecado. Isso nós vamos estudar nessa aula. É muito importante nós termos na nossa mente algo que nós iremos levar ao longo de nossa vida. São 3 verdades básicas que elas são terrivelmente atacadas por outras religiões, por pessoas que não creem em Deus, que servem a falso Deus, que são satanistas. E nós, como cristãos, temos que ter embasado isso no nosso coração, esse princípio, esse fundamento, e nós temos que saber defender a nossa fé em relação a eles. Então, vou colocar aqui, criação, queda e redenção. Então eu gostaria que você gravasse isso, vou pôr aqui, P, princípios, F, da fé, C, cristão. PFC, princípios da fé cristã, embasados na doutrina da criação, na doutrina da queda e na doutrina da redenção. E nós já vamos entrar um pouquinho nesses 3 aspectos que você tem que ter isso enraizado no seu coração. Então nós vamos fazer uma leitura agora de alguns textos bíblicos para nós entendermos essa problemática do pecado, ok? Então Romanos 3, a partir do versículo 9 até o 11. Romanos 3, versículo 9 diz assim: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Então, preste atenção. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz 2 perguntas. Primeira, pois que? Primeira pergunta. A segunda, somos nós mais excelentes? Aí agora ele responde a pergunta, de maneira nenhuma. E ele continua, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Isso está em Romanos 3, de 9 a 11. Agora vamos ler lá em Romanos 5, do versículo 12 ao 14, que diz assim, versículo 12 de Romanos 5. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E um outro texto para nossa meditação que você também tem que guardar no seu coração, ele está em Romanos. Vamos lá, abra sua Bíblia. Romanos 3, 23, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então o resumo aqui que nós lemos de Romanos 3, 9 a 11, do 12 ao 14, ele se resume nesse versículo.
né, que é um ponto-chave para nós entendermos aqui a doutrina da queda. É Romanos 3, ó, Romanos 3, 23, ok? Então nós temos que entender isso. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós temos que entender que no começo, né, Deus criou Adão, Deus criou Eva, né? Criou o homem, criou a mulher. E quando Deus os criou, Deus os fez bom. E Deus deu uma ordem para eles, uma única restrição, né? Deus criou, vou colocar de verde aqui. Deus criou um jardim, né? Nesse jardim tinham muitas árvores, tá? Muitas árvores. Ok? Aí Deus falou assim para eles, ó, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, à vontade. Porém, de uma árvore que está lá, no meio do jardim, não poderás comer. Essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, junto com essa árvore, havia uma outra árvore aqui no jardim, chamada de árvore da vida. Árvore da vida. Então eles podiam comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, menos da árvore que estava ali no meio do jardim, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Deste fruto eles não poderiam comer. Tá? E o que acontece? Adão e Eva, eles desobedecem essa ordem de Deus. Porque uma serpente, né? Vamos aqui, ó. Uma serpente veio e enganou a Eva. E Eva comeu do fruto dessa árvore proibida. E Eva deu desse fruto para Adão, e Adão comeu. Então os dois pecaram, os dois caíram da graça de Deus. Por isso que se chama queda. E como toda descendência humana partiriam desses dois, de Adão e Eva, né? Todos os filhos, todos os seres humanos gerados partiriam desses dois. Então, por causa deste pecado, dessa desobediência, todos que nascessem depois deles, todos os seus filhos, todos que fossem gerados, eles já seriam gerados caídos. Em Gênesis 1:26 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porém, lá em Gênesis 5:1, quando fala dos filhos de Adão e Eva, o escritor deixa registrado que o filho que Adão gerou é segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, e não mais segundo a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque pecou. Então todos os seres humanos, por causa do pecado de Adão e Eva, já nascem agora com uma natureza caída. Ó, natureza caída, lembra? Queda. E isso é importantíssimo nós entendemos. Porque alguns dizem que o ser humano nasce bom, que não tem mal nenhum nele. Não. Adão e Eva foram criados bons. Porém, quando eles pecaram, eles se tornaram maus. E aqueles que foram gerados deles passaram a ser gerados com uma natureza pecaminosa, com uma natureza caída. Então todos os seres humanos têm uma natureza pecaminosa dentro de si. Se você olhar para crianças pequenas, você vai ver elas brincando, mesmo com 1, 2 aninhos, uma já querendo pegar o brinquedo do outro, batendo na outra, só que ela não tem malícia, ela é inocente. Porém, existe uma natureza pecaminosa dentro dela que faz com que ela cometa esses atos, ok? Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, quando o homem foi criado bom, a imagem e semelhança de Deus. Aí lá em Gênesis 5 diz assim, ó, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Quando Deus criou Adão e Eva, fez a sua semelhança, os criou bons.
macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Então agora ele não gera mais, né, um filho à imagem e semelhança de Deus, agora ele gera a sua imagem e semelhança caída. Então todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É isso que Paulo diz em Romano. Então essa é a doutrina da queda. Todos têm uma natureza pecaminosa dentro de si. Por causa deste pecado, dessa desobediência cometida lá no Éden, através da vida de Adão e de Eva. E todos nós carregamos isso dentro de nós. Não importa a nação, raça, todos têm essa natureza pecaminosa que tem que ser dominada, ok? Então, nós vamos agora aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, ó, sobre a doutrina da criação que é muito atacada, muitos dizem que o homem descendeu do macaco por causa de uma teoria que já foi até derrubada pelos próprios cientistas que não são crentes, né? O homem não veio do macaco, o homem veio do pó da terra e recebeu o fôlego de vida soprado diretamente por Deus, tá? Então, sobre a criação. Criada à imagem e semelhança de Deus, a humanidade recebeu um propósito específico. Olha que coisa interessante, ó. Administrar o planeta. Isso está lá em Gênesis 2, verso 15 e 17, ó. Quando Deus criou o homem, ele criou com um propósito. Então, todos nós nascemos e existimos porque nós temos um propósito. O propósito original está lá em Gênesis, capítulo 2, do 15 ao 17. Que é administrar o planeta. Vamos dar uma olhadinha lá? Para ver o que Deus disse lá. Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, se o homem obedecesse, lavrasse, guardasse o jardim, cumprisse o propósito que Deus tinha para a vida dele, ele seria eterno, seria imortal, não morreria. Porém, desobedeceu, pecou e morreu. Então o primeiro casal vivia em plena harmonia entre si, com a natureza e com o seu Criador. Na realidade, eles viviam literalmente a plenitude do reino de Deus. Olha que coisa maravilha, uma vida sem pecado, na presença de Deus. Deus vinha na viração do dia para estar em comunhão com eles. Coisa maravilhosa, ou seja, eles eram dirigidos, orientados e plenamente adaptados tanto à dimensão física, humana, social e natural do mundo, quanto à dimensão espiritual e sensível com o Criador. Ou seja, tinha aquele contato, ouviam, conversavam com Deus, o adoravam o tempo todo, não tinha o pecado, a tentação, porque ainda não tinha sido gerado neles a natureza pecaminosa, porque Deus os criou bom. Não há como saber quanto tempo durou essa condição no mundo. Fato é que não havia choques ou disputas por espaços, pois durante esse período tudo funcionava muito bem, harmoniosamente bem, ok? Mas acontece algo, que é aquilo que nós falamos, a queda. Juntamente com a ordem de cuidar do jardim, a humanidade recebeu uma orientação ética. O texto que nós lemos aqui, o propósito, lembra? 2:15-17. Administrar o planeta para que tudo colabore para adorar a Deus. Como é possível verificar? Essa orientação continha deveres, direitos, proibições e punições. Portanto, servia como um norte para que o ser humano tivesse uma direção. Lamentavelmente, representada pelo casal progenitor, né, de toda a humanidade, Adão e Eva, eles optaram em desobedecer ao Criador e assim transgrediu a ordem divina expressa. Isso está lá em Gênesis capítulo 3. Tal desobediência e transgressão, conhecida como queda, rompeu a relação da criatura com o Criador, alterando todas as demais relações. Lá em Gênesis, a partir de 3, Gênesis capítulo 3, do 9 ao 24, nós vemos isso.
o reino de Deus, o reinado divino que contava com a participação humana em sua administração, passou agora a ser um desejo praticamente inatingível. Pois o mundo tornara-se o reino humano, no pior sentido da expressão. A dor e a morte se tornaram uma realidade. Aí se nós voltarmos lá para o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, olha que interessante, ele fala assim, ó, que como por um homem entrou o pecado no mundo. Então, ó, Eva foi enganada pela serpente e deu do fruto para que Adão comesse. Adão não foi enganado. Adão comeu consciente, diz a Bíblia. Então, pelo pecado de Adão, ele podia ter falado, não, Eva, eu não vou comer. Ele podia ter falado não. Ele não foi enganado. A serpente enganou a mulher, mas não enganou Adão. Então, ele, pelo pecado de um homem, que é o que diz aqui, né? Pelo pecado de um homem, entrou o pecado no mundo. Então veja, ó. Vamos lá. Vamos desenhar aqui, ó. O mundo. O que é isso aqui? Esse é o mundo que nós estamos. Planeta Terra, ok? O mundo. Então, o que acontecia aqui? Então aqui vivia o homem. Aqui vivia a mulher, Adão e Eva. Enquanto eles não desobedeceram, não existia pecado no mundo. A partir do momento que eles desobedeceram e comeram do fruto da árvore do conhecimento e do mal, eu vou botar aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Deixa eu desenhar assim, ó. Uma caveirinha, isso aqui era para ser uma foice, tá? Então, ó, a morte ainda não tinha entrado no mundo. Porém, quando Adão e Eva pecam, olha que interessante. Abre-se uma porta, ó. Deus criou um jardim, criou o mundo. O pecado ainda não tinha entrado no mundo. Quando eles pecam, abre-se uma porta e o pecado agora entra no mundo. Então, ó, pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte, né? Então, ó, caveirinha de novo aqui. Entrou a morte. Então eles pecaram, abriu-se uma porta e esse pecado passou a entrar e a reinar no mundo. Ou seja, o reino das trevas entrou no nosso mundo e passou a ter domínio sobre ele. Então, quando pecou, se abriu a porta, a morte entrou. E todos os que vieram depois de Adão e Eva nasceram com a natureza pecaminosa. Por isso que em Romanos 3 diz, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Porque a natureza humana, ela não quer buscar a Deus, porque ela é uma natureza pecaminosa, por causa deste pecado de Adão e Eva, que abriu as portas para que a morte e o pecado passassem a entrar e reinar no mundo, ok? Então, porém, então nós falamos sobre queda, sobre a criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus, e depois da queda ela foi mudada. E é por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós temos, quer ver, ó, vamos, o escritor aos Romanos, Paulo, vamos para Romanos capítulo 8. Só para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento. Então, quando Deus criou Adão e Eva, os criou bons, os fez à imagem e semelhança. Porém, eles pecaram, caíram, né? Criação, à imagem e semelhança de Deus. Pecaram, caíram. E todos que eles geraram com uma natureza pecaminosa, porque abriu-se uma porta, o pecado entrou no mundo e a morte passou a reinar. Aí Deus tem um projeto para restaurar o homem, para que o homem seja salvo. Então, Deus o criou à sua imagem e semelhança, e com a queda desta imagem e semelhança, ela foi denegrida. Aí Paulo em Romanos 8:9 fala assim, ó, Romanos 8:29, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho.
conforme a imagem de seu filho. Olha que interessante. Então Deus agora ele tem um plano para buscar novamente o homem que teve a sua imagem denegrida, que antes ele tinha sido feita a imagem de Deus, e semelhança de Deus, a imagem de Jesus Cristo, só que essa imagem se corrompeu por causa do pecado. Agora Deus tem um plano para que esta imagem de Cristo seja restaurada no homem. Olha que coisa maravilhosa. E esse plano nós chamamos de redenção. Então existe a doutrina da criação, que Deus criou o homem bom, porém o homem desobedeceu, caiu, doutrina da queda, e quando ele caiu, ele passou a ter uma natureza pecaminosa. Todos que nasceram dele já nascem com essa natureza pecaminosa e estão condenados ao jugo da morte, né? Ao pecado, ao reino do pecado. Porém, Deus tem um plano que chama-se de redenção para restaurar essa imagem que foi perdida, a imagem que ele chama a imagem de seu filho, a imagem de Jesus Cristo. Então, desse triste episódio da queda, né, em diante, a tentativa desesperada da humanidade é voltar ao estado paradisíaco do mundo, ou recriá-lo à sua própria forma e maneira. Só que não é possível, porque Paulo, lá em Romanos 8, fala que a terra geme esperando esta redenção, porque ela foi amaldiçoada lá em Gênesis 3, 15, 16, 17. Ok? A humanidade, mesmo sem Deus, percebe que há alguma coisa errada consigo e com o mundo, e procura de todas as formas consertá-los. Por isso, em toda a sua trajetória, é possível verificar as diversas, criações humanas que intentam produzir uma realidade melhor. A própria religião, filosofia, política, ciência, ideologias, etc. Todas, porém, têm se mostrado insuficientes, pois a transgressão humana ela exige um pagamento, ou seja, uma redenção. Redenção é um preço que vai ser pago para resgatar. É como se o homem fosse vendido ao diabo, ok? Por causa do pecado, fosse vendido ao diabo, o diabo passasse a ter direito sobre o homem. Agora é necessário ele ser resgatado, mas para que ele seja resgatado, é necessário se pagar um preço que somente Deus pode pagar por nós, né? Olha que interessante. Assim como o ato de misericórdia, o Criador, ainda nessa cena do terrível episódio da queda, mencionou uma promessa denominada pelos teólogos de proto-evangelho. Ele disse à serpente que da semente da mulher nasceria um descendente que lhe esmagaria a cabeça, destruindo o poder do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Então a redenção. Deus falou, a serpente enganou a mulher, mas foi por causa do pecado do homem que o pecado e a morte entrou no mundo. Aí Deus fala assim, já que a serpente enganou a mulher, eu vou te destruir, serpente. Mas vai ser através da semente da mulher e não do homem, através da semente da mulher, que a cabeça da serpente será esmagada, que ela será vencida. Então tem uma promessa que vem da mulher. A mulher foi enganada. E ela levou a Adão e Adão pecou consciente. A mulher foi enganada, diz. Aí por ela ter pecado, por ela ter sido enganada e ter caído no pecado e influenciado o seu marido a pecar, Adão, agora Deus da sua semente vai levantar um que vai resgatar a humanidade. Vai pagar com um preço de sangue. Por isso que Jesus Cristo veio, se entregou na cruz do Calvário, morreu como inocente, teve seu sangue derramado, porque ele tinha que redimir o homem, restaurar ele à imagem e semelhança de Deus, ok? Então, é muito importante, criação, queda e redenção, que isso fique gravado na sua mente. E rapidamente nós vamos falar aqui sobre o pecado e a sua universalidade. Lembra do texto que nós lemos aqui no começo? Ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós temos que entender o seguinte, o pecado afetou toda a humanidade, ok? Abriu-se a porta e o pecado entrou no mundo, com ele a morte, e ele passou a reinar, todos que nasceram de Adão e de Eva foram afetados. Então o pecado teve uma abrangência que nós chamamos de universal, alcançou a todos. Porém, existe duas formas de nós entendermos como que o pecado trabalha.
Um chama-se o pecado pessoal, né? A doutrina cristã ensina que a humanidade peca justamente por ser pecador e não o contrário. Ou seja, não se torna pecador ao pecar. Desde quando o Criador advertiu Caim, a Bíblia nos mostra que o pecado está sempre espreitando, querendo fazer que cedamos. Ó, o pecado estava à porta do mundo, mas não entrava. Quando eles pecaram, abriu-se a porta e ele entrou e passou a reinar no mundo. E existe uma portinha aqui no coração do homem, ó. Foi isso que aconteceu com Caim. O pecado jaz à porta. Se abrir a porta, o pecado entra e toma conta da vida do homem. Mas o homem já tem uma natureza pecaminosa pela sua essência de nascimento. Então, essa porta já está aberta. Então, essa porta tem que ser fechada para o pecado e aberta para Jesus Cristo. Então, todo homem que não entregou a vida a Jesus, todo ser humano, ele está com a porta do seu coração aberta para o pecado. O pecado está tendo domínio sobre ele. Aí essa porta tem que ser fechada para o pecado, para que se abra uma nova porta para Jesus Cristo. Então tem que se fechar a porta para o pecado, ok? Então existe esse pecado pessoal. Se antes de transgredir ou desobedecer à vontade humana, era inclinada a manter sendo o que Deus projetou-nos para que fôssemos, agora nossa natureza foi completamente deturpada, ou seja, Deus nos projetou para ser bons, por causa da desobediência e do pecado, agora nós somos totalmente maus. Existe outra coisa que chama o pecado estrutural. Mesmo a humanidade tendo, através da desobediência e consequente rebelião, aberto mão de seu direito de ser governada por Deus, o Criador, ciente que a maldade humana não tem limite por sua misericórdia desde os tempos de Moisés, que transmitiu leis para proteger os menos favorecidos. Todavia, a maldade humana é tão terrível que, mesmo assim, o povo que deveria servir como exemplo ao mundo todo do que significava ser governado por Deus, resolve se rebelar, se entregar ao pecado. Então existe um pecado que nós chamamos aqui do pecado pessoal, né, a natureza pecaminosa, e um de pecado estrutural. Não só o homem está corrompido, mas como toda a estrutura mundana está corrompida. Por isso que a palavra diz que o mundo jaz no maligno, ok? E nós temos que entender que existem 3 consequências para o pecado. Deixa eu colocar aqui, ó. 3 consequências para o pecado, que basicamente é fugir do propósito de Deus, tá? Quais são essas 3 consequências do pecado? Primeiro, consequência física. Nós vamos ver isso mais para frente. Consequência social. E existe também aquela consequência espiritual, ok? Então mais uma tríade aqui, ó. Então o pecado, quando o homem peca, quando o homem desobedece, ele abre o seu corpo para que o inimigo venha e lhe aflija com enfermidades. Tanto que Deus, quando tira o povo do Egito, lá em Êxodo 14, né? Ele lhe faz uma promessa. Vamos ler aqui o que está escrito? Ele faz uma promessa para eles, ó. Quer ver, ó? Ó, não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos sair, sirvamos para que melhor nos sirva aos egípcios do que morremos no deserto? Porém, Moisés disse ao povo, não temais, estáis quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que viste nunca mais vereis para sempre. Então existe uma promessa aqui, que se o povo guardar os mandamentos do Senhor, se o povo for fiel ao Senhor, o que vai acontecer com este povo? Deus irá curar as suas feridas. Porém o povo decidiu se rebelar. Quando decidiu se rebelar, passou a ficar enfermo. O seu corpo pagou um preço. Então o pecado traz consequências físicas para o homem. Porque até então, antes de pecar, eles não tinham problema nenhum de saúde. Quando eles pecaram, desobedeceram, passaram a ter problemas de saúde. A morte veio, eles não morriam, a morte veio. Começaram a ficar doentes. A sociedade foi totalmente corrompida, é o que nós estamos vendo hoje. Cada vez indo de mal a pior, filho matando pai, pai matando filho, coisas absurdas. Sem falar na parte espiritual, a perda da comunhão do homem com Deus.
E hoje mesmo as pessoas que são crentes não ouvem Deus falando, não têm comunhão com o Espírito Santo, porque muitas vezes ela pode até estar bem fisicamente, pode estar se dando bem na sociedade onde vive, mas não tem comunhão com o Espírito Santo. E é esse engano que o diabo está trazendo para os nossos dias, tentando tirar dos crentes a comunhão com o Espírito Santo. Essa é a nossa primeira aula sobre discipulado. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.